O grande Sol central. Aqui nesse vídeo eu vou te trazer coisas, vou te trazer informações, vou te trazer a sabedoria divina que você deve saber e entender sobre o grande Sol central. Mas antes de eu te falar o que é o grande Sol central, antes de te falar sobre esse conceito, deixa eu me apresentar. Eu sou o sacerdote Murilo Ceilonski e é sempre uma alegria para mim estar aqui no meu canal, nesse vídeo te trazendo a sabedoria divina. Por isso, para você não ficar de fora de nenhum vídeo que eu trago aqui com muito amor, peço que você curta o nosso vídeo, que você se inscreva no nosso canal e que você também ative o sininho para não ficar de fora de nenhum vídeo. Mas agora, sem mais delongas, vamos falar sobre o grande Sol central. Então, antes de você entender como utilizar o grande Sol central nos seus atendimentos, como utilizar o grande Sol central na sua terapia com os seus clientes, vamos entender o que ele é. Então, nesse sentido, nós estamos aqui no planeta Terra. O planeta Terra gira em torno do Sol. Mas não é o Sol central. Pelo contrário, já falei em outros vídeos aqui que esse Sol que o nosso planeta gira em torno nem é um Sol, na verdade, é uma matriz solar. É, na verdade, uma estrela anã. E ele não é grandioso, onipotente, onipresente, onisciente. Na verdade, esse Sol, ele queima as pessoas. Se você ficar exposto ao Sol, você vai se queimar. Ah, Murilo, mas o Sol não traz vida. O que traz vida é o manto da Mãe Terra. Sem o manto da Mãe Terra não existiria vida, né? Sem essa atmosfera que Gaia, que Pachamama traz, a gente estaria extinto, como acontece com Mercúrio, com Vênus ou até com Marte, que não tem essas camadas de atmosfera, de proteção, a camada de ozônio, essas camadas, né? É um desertão só porque o Sol queima tudo. Então, nesse sentido, até as constelações, que são muito maiores que o nosso Sol, vamos pegar a constelação de Órion, a constelação do Cão Maior, que eu já vou falar mais sobre ela, são muito maiores que o nosso Sol. Mas quando o nosso Sol aqui está aparecendo, ele quer ser o chefão, ele quer ser o rei, e ele ofusca as constelações que são muito maiores, que inclusive são de onde vem a nossa semente estelar, a nossa semente espiritual. Então, nesse sentido, para você entender, o nosso Sol, ele é uma matriz solar, uma estrela anã que vive na periferia do nosso universo local, na periferia da galáxia. Então, nesse sentido, nosso planeta Terra gira em torno do Sol, mas o nosso Sol gira em torno de outro Sol, que é o Sol de Sírius. Provavelmente você já viu. Sírius é a constelação do Cão Maior. Sírius é a estrela que mais brilha no céu. À noite, claro, obviamente, né? Porque de dia esse Sol que a gente gira em torno ofusca. Mas Sírius é a estrela que mais brilha. E nesse sentido, o nosso Sol gira em torno de Sírius. Mas Sírius não é o grande Sol central. O Sírius é um Sol muito maior que o nosso. É um Sol azul, inclusive. Mas Sírius, por sua vez, gira em torno do Sol de Alcione. O que é o Sol de Alcione? O Sol de Alcione é o Sol das Pleiades, um dos Sol das Pleiades, né? Alcione é uma das 7 Pleiades. Onde fica as Pleiades, Murilo? Se você olhar no céu à noite, as Pleiades é uma constelação que fica próximo de Órion, né, do cinturão de Órion, das Três Marias, que fica próximo do Cão Maior, de Sírius, fica próximo da constelação de Touro, de Aldebaran, mas é um amontoadinho de várias estrelinhas ali. A gente consegue ver aqui da Terra mais ou menos 7, mas tem centenas de estrelas lá. E um desses sóis, que é o Sol de Alcione, é, vamos assim dizer, entendido por muitas pessoas como o Sol central. Mas ele também não é o grandioso Sol central. Ele talvez seja o Sol físico maior aqui da nossa galáxia. Talvez ele seja o maior Sol do nosso universo em algum nível que a gente tem o conhecimento hoje. Mas o Sol central, ele vem além desse conceito. Então,
Muitas pessoas dizem que o grande sol central é Hunabku. Inclusive, quem segue a lei do tempo, né, o calendário maia, por assim dizer, não é bem calendário maia, né, mas esse conhecimento maia, entende Hunabku como o grande sol central. Mas é o grande sol central da galáxia. E eu estou falando do grande sol central, que é muito além da galáxia. O grande sol central vive e vibra e emana luz dos universos superiores de glória. Mas calma, que eu já vou chegar aí. Só para a gente contextualizar, as Pleiades são importantes, são o berço do nosso universo. Em algum nível, em algum momento, todos nós passamos pelas Pleiades quando chegamos nesse universo local, quando viemos dos universos superiores. Eu já tenho vídeos aqui falando sobre isso também. Então, nós viemos dos universos superiores, como o Adam Kadmon celestial, o Adão celestial, entramos nesse universo pelas Pleiades e vamos sair por Órion, que é a morada dos senhores de luz, ali, né, pelo cinturão de Órion. Então, a saída para os universos superiores é por Órion e nós entramos pelas Pleiades. Então, nesse sentido, Alcione tem esse Sol, mas não é o Sol central. Mas, Murilo, então, o que é o Sol central? E agora vamos falar exclusivamente dele, finalmente. Então, o grande Sol central, segundo o livro do conhecimento, As Chaves de Enoque, é Kolob. Ou seja, é a casa de muitas moradas, entendido como o reino de Deus, ou seja, é a fonte de pura luz que emana diretamente dos universos superiores. Não é um sol físico, é um sol de pura luz. E justamente é uma luz que vem além das cores do arco-íris, das 7 cores, né, desse paradigma eletromagnético, que vai além do ultravioleta. A luz do Sol central é uma luz superior, uma luz com L maiúsculo. E, nesse sentido, o Theta Healing entende como a fonte de tudo que é o Sol central, como o criador de tudo que é. E também nós podemos entender como o próprio Ein Sof, a luz infinita, que é o Sol central, ou então como o próprio trono de Deus, ou a casa de muitas moradas, o reino de Deus nos universos superiores de glória, que é da onde vem a nossa raiz, a nossa semente adâmica. Então, agora você entendeu o que é o grande Sol central, mas Murilo, e aí? Como eu utilizo ele? Qual que é a serventia dele nos meus atendimentos na prática? E agora sim, eu vou te explicar mais a fundo. Eu estou aqui com a gloriosa mesa metatrônica Merkabah, que é a mesa que eu utilizo, que eu codifiquei, e nós temos o ícone do grande Sol central aqui na mesa. Então, o grande Sol central está aqui na mesa, não é à toa, porque justamente o grande Sol central é para onde nós emanamos e enviamos as energias negativas, os obsessores, as energias caídas, os magos de sombra, ou o que quer que seja, vícios, traumas, tudo que é de negatividade, a gente pode enviar para o grande Sol central. E agora eu vou te explicar como isso é feito. Então, imagina que você está numa operação de radiestesia ali e justamente encontrou um obsessor com uma pessoa. Nós temos essa prerrogativa de encaminhar eles para a luz. Não é recomendado e de forma alguma que você apenas mande ele embora. É isso que os radiestesistas que utilizam gráficos geralmente fazem. Pegam e expulsam, banem a energia. Mas como diz na própria Bíblia, no Evangelho de Mateus, que quando você expulsa um demônio de uma pessoa, muitas vezes ele volta com mais 7. Então a questão não é expulsar, não é banir, porque ele vai ficar solto no astral se você faz isso, e aí ele volta com mais 7. Por isso que é leviano da sua parte fazer isso, e por isso que eu instruo os meus alunos no terapeuta metatrônico, que é o treinamento que eu dou, a prender essas consciências, uma vez que você encontra elas na radiestesia, que na mesa metatrônica Merkabah, os meus alunos, né, e os operadores utilizam o olho divino do Pai para encontrar o relógio radiestésico aqui, né, para encontram essas consciências que estão nos clientes, nos pacientes, nos consulentes, em si mesmos, nas pessoas que amam, e aí encaminham para a luz da fonte criadora, transmutando em puro amor incondicional. Então, entenda, você que não é apenas banir a consciência, é
prender ela e encaminhar para a fonte criadora, para o Sol central. Você vai conduzindo essa consciência até o Sol central e joga no Sol central para essa consciência que está infringindo a lei do livre-arbítrio, para essa consciência que está fazendo mal, fazendo coisa errada. Se una novamente com a fonte de tudo que é, ser resetada, digamos assim. Murilo, mas eu tenho a sua autoridade para fazer isso? Com a radiestesia e com a mesa metatrônica Merkabah, você tem essa prerrogativa de julgar até anjos, como diz a Bíblia. Você tem essa prerrogativa de realizar a justiça divina de pesos e medidas. Então, nesse sentido, você pode encaminhar essa consciência negativa, não só consciência, como formas de pensamento, como miasmas, como vícios, como negatividades, encaminhar tudo isso para o Sol central. Mas, aí que está. Não basta você apenas encaminhar essas consciências sozinhas. Eu instruo e faço isso com as legiões do Deus Altíssimo, porque aí sim é de uma forma segura, vai sob custódia das legiões do Deus Altíssimo, com o comando Jerusalém e com a ordem de Micael, inclusive. São outros ícones que estão codificados aqui na mesa metatrônica Merkabah. O comando Jerusalém, que é o sumo comando tático das legiões do Deus Altíssimo, e também aqui justamente a ordem de Miguel. E aí a ordem de Miguel com o comando Jerusalém acabam encaminhando essas consciências e aí nunca mais voltam. E aí você se vê livre delas e nunca mais atormentam seus clientes. Isso não só com consciências, mas também, como eu falei, com dispositivos, chips, implantes e de tudo que tem de sombra. Pode ser encaminhado junto com as legiões do Deus Altíssimo. E assim, dessa forma, você trabalha com os 3 níveis. Você encontra a raiz dos problemas da pessoa, você ressignifica eles e encaminha para a luz da fonte criadora, transmutando em puro amor incondicional, e aí sim está livre para sempre, resolvido de uma vez por todas. Por isso que aqui nesse canal, nessa página, eu te ensino, e você radiestesista, você terapeuta holístico, a tratar qualquer doença física ou emocional através da raiz espiritual dessas doenças com a mesa metatrônica Merkabah. E agora eu quero saber de você. Você já tinha ouvido falar sobre isso? Você sabia que esse Sol que a gente gira em torno nem é um Sol, na verdade? É uma estrela anã, e que o Sol glorioso realmente é o Sol central dos universos superiores? Comenta aqui se você gostou e, claro, não deixe de acompanhar os outros vídeos aqui da nossa página, do nosso canal, que eu faço com todo amor. Gratidão, até a próxima, tchau, tchau.